janela do dia 2 ao dia 10, ela é uma janela muito específica para a Copa do Mundo de Clubes, até porque nós vamos ter, primeiro, uma parada de folga dos atletas durante 10 dias a partir do dia 12 desse mês. Os atletas vão se reapresentar no dia 21, 22 de junho, então é fundamental que esse processo de contratações ele aconteça para quando os atletas forem se reapresentar, de forma que os atletas que eventualmente forem contratados já estejam disponíveis da comissão técnica na reapresentação, lá no dia 22, 21, 22 de junho, e que possam então ser registrados para fins de condições de jogo no dia 10 de julho para jogar no dia 12 ou 13 contra o Botafogo, assim que for definido o calendário. Perfeito. Não rolou, não rolou. Perfeito. Ótima a sua intervenção. Parabéns. É isso aí, a gente precisa mostrar os fatos. Então, não vai rolar. Não vai rolar. E não vai rolar, primeiro que... E olha, eu tenho feito elogios grandes aqui ao Amodeu, tem sido um cara que tem tentado, tem conseguido fazer algumas coisas, foi o responsável pela contratação do Admar, que era o cara dos contatos dos executivos lá de fora, mas no Vasco, infelizmente, você não consegue prometer coisas para cumprir, cara. Assim, com prazos que eu estou falando, tá? Não dá para estipular prazo. É por isso que até o departamento médico, quando você pergunta assim, esse jogador volta quando? É melhor esperar. É melhor esperar porque não vamos falar sobre prazo, não gostamos de trabalhar sobre prazos. Mas eu acho que dificilmente, porque a situação, Emerson, assim, para a gente já entrar no papo, se você me permite, o Admar Lopes tem uma semana de Vasco. É claro que já desde o início do papo, ele foi contratado numa quinta ou sexta-feira, tem aí praticamente 2 semanas, eu acho. Ele estava engatinhando, conhecendo. E ele chegou sabendo da situação, porque o discurso dele na coletiva de imprensa foi claro de quem recebeu um bizu. Ó, a gente não tem grana, cara. Não dá para fazer grandes investimentos, enfim. O Vasco já tem jogadores bem encaminhados. Eu diria hoje que o Vasco tem 2 jogadores em 2 posições já bem adiantados. Eu soube disso ontem à noite. O Vasco já tem um volante e já tem um atacante de beirada. Já bem adiantados. Jogadores que já estão aí na linha de fechar. Por isso que eu acho que de semana que vem não passa. A minha preocupação, Emerson, e eu me lembro muito, e eu cito em todos os papos que eu tenho, a nossa entrevista e a pergunta que você fez em 2020 ao ex-presidente Alexandre Campelo aqui numa entrevista coletiva. Presidente, será que com 100 não dá para contratar 2 de 50 ou então 1 de 80 ao invés de contratar 10 de 10? Então, a minha preocupação só é essa. Porque, por exemplo, o Vasco tem grandes chances de contratar o Gabriel Pirani. Grandes chances. E eu acho que a gente precisa botar isso em discussão. O que vai somar o Gabriel Pirani ao Vasco? Ele está fazendo um bom campeonato norte-americano, está lá entre os 5 melhores meias em termos de números, enfim. Só que essa questão de números me assusta muito. Apesar do Admar Lopes ser um cara dos números, ser um cara dos scouts, a gente precisa respeitar isso. A gente ouviu quinta-feira aqui no News o Marcelo Xavier, que também é da área de scout. Para mim, nada mais importante do que ver, do que analisar. E até acho que também do que já foi feito. Que o Pirani, por exemplo, já jogou no Brasil. E todos com quem falo, que trabalharam com ele no Fluminense, trabalharam com ele no Santos, viram, foi fraquíssimo, cara. O Pirani não foi titular no Fluminense, girava. Jogava de lateral esquerdo, de volante, meio de campo, centroavante, de ponta. Será que é o jogador que a gente precisa? Será que o Zuccarello não é melhor do que ele? Sabe, a minha preocupação só é essa, porque a gente continua com as mesmas práticas. Porque se a gente for pensar em números, o argumento, inclusive, da própria diretoria do Vasco é que o Jean Davi era ótimo de números. Ele era um jogador muito bom no México, os números do Jean Davi, tanto é que ele era convocado para a seleção chilena. Mas tudo bem, futebol é uma aposta. Às vezes você se decepciona. Traz um jogador por bons números e que não vai. Mas será que pelo fato de você já ter aprendido, não valeria a pena tentar de uma outra maneira? Vai aos Estados Unidos. Aliás, eu acho que a diretoria do Vasco poderia ter alguém lá nos Estados Unidos. Sinceramente. O Mundial está rolando.
Pô, mas tem um puta de um network, Emerson. Gente pra caramba. Tenta fazer as pazes lá com a Leila, presidente do Palmeiras. Sabe? Tenta se juntar, entender, E vou te falar, conversar. até alguns times que estão participando lá, que são menos cotados, tem um ou outro jogador ali que possa. Tem um Claro, brasileiro que fez gol ontem lá no time no sul-africano lá, bom jogador, exato. inclusive. Enfim, Exato, tá ali cara. perto, né? É um network, cara. É isso que eu digo. A diretoria do Vasco, ela tá coberta de boas intenções. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. A cada dia ratifico mais essa minha opinião, Emerson. Não tem ninguém ali querendo remar contra, muito pelo contrário. Mas são muito crus, cara. Não são do mercado, Emerson. Não são do dia a dia do futebol, não tem a malandragem da bola, cara. Sinceramente, o Admar Lopes, tudo bem, o time vai voltar na segunda-feira. O Admar Lopes podia semana que vem, vai para lá, passa uma semana lá no Mundial. Fica de segunda, apresenta o time, terça pega um avião e volta quinta. Passa 3 dias lá. Onde é que vai ter o jogo tal, jogo A, jogo B, jogo C? E faz isso, cara. Network, gente. A gente tava brincando ontem. Olha só o número de ex-jogadores do Vasco que estão jogando o Mundial, cara. O Danilo Boza tá jogando o Mundial. O Eric Farias, o Geladeira, tá jogando o Mundial, cara. E a gente vê vários jogadores bons ali, em times intermediários, que poderiam estar ajudando a gente. No Ulsan, no Mamelodi, sei lá, em vários desses times. Então eu acho sinceramente que isso também é um erro. Porque você vai estar em loco vendo, esse negócio de que não, eu estou vendo o número, porra, o Pirani, vai lá. Ele está no DC United, vai a Washington. Procura entender, conversa com o cara. As notícias. Admar Lopes já vem fazendo diversas ligações e contatos com jogadores e empresários de jogadores, ou seja, já está ali colocando a mão da massa. E não é por menos, né? Chegou no início da semana, fez a coletiva de imprensa, reconheceu que o Vasco hoje tem um elenco ainda desequilibrado, e a gente vai trazer algumas negociações e também jogadores que o Vasco tem interesse em setores agora importantes. Vamos lá. Um jogador que já tem uma decisão tomada e o Vasco já deu uma resposta, não só o Vasco, mas o mercado brasileiro no geral, é o Biel, atacante do Sporting de Portugal. A princípio estava passando por uma baixa no Sporting, mas sinalizou que quer se manter no futebol português, quer se manter na Europa. Foi o atacante ex-Bahia e atualmente no Sporting, já sinalizou, ou seja, já deu uma resposta ao mercado brasileiro que quer permanecer. Era do interesse do Vasco, de outros times também, mas o jogador quer continuar no futebol europeu. E aí entra outras situações que o Admar vem fazendo contato, o Vasco já confirmou a negociação, a gente trouxe essa informação ontem com o atacante Vitor Sá, e aí vamos a princípio, o Vitor Sá, que é considerado um atacante de lado. O Berbet e os amigos do canal Detetive Vascaíno confirmou essa informação. Vasco realmente tem interesse e negocia a contratação do atacante Vitor Sá do Krasnodar. Não é uma negociação simples, até porque o jogador foi campeão do futebol russo e é considerado caro. Se a gente for colocar na balança nesse momento, como é que o Vasco trabalha para contratar jogadores? Galera, está bem claro, bem esclarecido que o Vasco não vai trazer nenhum jogador para parar o aeroporto, né? A gente perguntou inclusive isso ao Admar na coletiva, né? Perguntamos sobre o DG, sobre o Douglas Luiz, sobre alguma grande contratação, e em relação ao lado financeiro não vai ser nenhuma contratação de parar o aeroporto, mas o objetivo do Vasco nessa janela é contratar jogadores que vão chegar para disputar a titularidade, para brigar para ser titular. E hoje eu vejo, sendo um atacante de lado, o Vitor Sá chegando com esse patamar de ser titular. É uma boa contratação. Então vamos aguardar a depender, né, dos próximos movimentos do mercado. O fato é que o Vasco negocia por esse atacante de lado. Vamos falar agora de atacante que pode ser uma dupla com o Verratti ou até mesmo um jogador que pode disputar ali a posição. É o Brenner, né? Um pedido, um interesse do técnico Fernando Diniz. O Brenner, ele não vem sendo utilizado na Udinese da Itália. É um jogador que interessa nesse momento, né? Ele é da base do São Paulo e é um jogador, um atacante de ruptura, chegaria para recuperar o seu futebol de uma forma
né, que ele possa fazer até mesmo uma dupla, né? E o Diniz tem essa característica, né? A gente acompanhou, por exemplo, o John Kennedy no Fluminense. O Diniz, ele potencializa, ele passa essa confiança. Eu acho que é uma característica muito interessante do Diniz. E o Brenner segue no radar. A gente fala agora de centroavante. Vamos mudar agora a situação para o meio-campo. O Vasco precisa também de um jogador no meio-campo, apesar da renovação com o Felipe Coutinho, apesar do retorno, né, do Guilherme Estrela, depois desse período de tratamento de lesão. Mas, por exemplo, Sérgio Penha está muito empolgado com a possibilidade de jogar no Vasco. Inclusive, essa semana, o pessoal do canal VDcast entrou em contato com a staff do jogador e também para saber um pouco dessa situação. E a informação dos colegas é o seguinte: o agente do meio-campista está esperando uma proposta oficial do Vasco. O clube já buscou as condições e já tem todos os dados possíveis do atleta. O empresário afirmou que Sérgio Penha está bastante empolgado com a possibilidade de atuar com a camisa do Vasco. E Penha é um jogador que frequenta a seleção peruana, está no PAOK da Grécia, mas vê com bons olhos atuar no futebol brasileiro. Bom,